Legal, é isso mesmo. Acabamos de ver então que o balanço hídrico global é nulo. Mas que existe, além desse balanço, uma dinâmica atmosférica. Portanto, não significa que a água que evapora numa região é exatamente aquela que precipita nessa região. Por exemplo, nessa região evaporou 319 e precipitou 283. Numa outra região evaporou um pouco mais e precipitou um pouco menos. Portanto, o balanço hídrico ele é nulo, mas a dinâmica atmosférica tem sofrido forte interferência da ação antrópica. E nós temos uma preocupação muito grande. A ação antrópica é o papel do homem. E nós vamos entender que, se continuarmos a desmatar a Amazônia, a tendência é uma desertificação no Centro-Sul. Quando eu estou falando em Centro-Sul, eu estou falando, por exemplo, em região de Cerrado. Boa parte da nossa produção, tá certo? O nosso setor agrícola, tão importante para a nossa economia, tende a sofrer o impacto direto da ação antrópica, da interferência do homem. Um termo que parece até assustador, os rios voadores, tem aparecido na mídia para demonstrar como que a Amazônia transporta essa grande quantidade de água. Porque eu tenho grandes centros de evaporação. Como a Amazônia é uma região de uma floresta muito densa, eu tenho uma demanda muito grande, eu tenho um microclima todo próprio que atrai essa água evaporada e a mantém aqui. Com a dinâmica atmosfera, essa água aqui mantida faz com que o resto do Brasil continue a receber chuva, não sofrendo interferências de alísios de outros tipos de vento. Parte dessa umidade chega na Cordilheira dos Andes, encontra condições favoráveis e precipita e volta. E eu tenho a Amazônia como motor deste ciclo, desta grande quantidade de massas de ar umedecida que nós chamamos de rios voadores, que circulam por aqui. Mas o importante é nós lembrarmos que a preservação da Amazônia é fundamental para minimizar o processo de desertificação. Gravamos isso? Então vamos dar um próximo passo. Bom, eu preciso saber o que é poluição. Poluição é quando alguma coisa está em quantidade inadequada. Então, se um boizinho fez cocô e esse esterco caiu no rio, não vejo como poluição. Desde que o mundo é mundo, isso acontece. Haverá inclusive ação de micro-organismos, pequenos peixes, fitoplâncton, uma série de outros organismos, e o ecossistema consegue metabolizar isto. Mas, e se um pouco de mercúrio cair no rio? Então tem a ver com a quantidade, porque grandes quantidades de esterco bovino lançado num curso d'água é poluição, ou pequena quantidade de mercúrio. Tem a ver com a quantidade e com a substância. Poluição também tem a ver com energia. Existe poluição sonora, existe poluição térmica, tá? Muito bem. Poluição caracteriza-se pela introdução de materiais ou energia que normalmente não estão no ambiente ou que nele existem em diferentes quantidades. É uma quantidade tal de substância ou energia que aquele ecossistema não suporta daquela substância ou daquela energia. Muito bem. Como estamos falando de poluição das águas, quais são as grandes fontes poluidoras? Precipitação contaminada por poluentes atmosféricos. Então é difícil separar a poluição do ar, poluição da água e poluição do solo. Eu só o faço de maneira didática para eu poder dividir a aula e conversar com você, porque acaba que a poluição atmosférica é uma das fontes de poluição hídrica. Fertilizantes, agrotóxicos, resíduos químicos, principalmente aqueles usados fora dos parâmetros, em quantidades inadequadas, utilizados por profissionais que não são os profissionais adequados a prescreverem aquele tipo de produto. Então, fertilizantes, agrotóxicos, resíduos químicos também têm contaminado o nosso lençol freático e os nossos mananciais também. Os chorumes e os lixões, tá? Veja a quantidade de chorume que infiltra e chega no lençol freático, o esgoto lançado. Todos esses fatores são poluentes que interferem no ciclo da água, que ou vão infiltrar, lixiviar, e de um jeito ou de outro afetam rios, lençol freáticos, aquíferos, oceanos. E a nossa água, tão abundante em quantidade e tão escassa em qualidade, se tornará cada vez mais preciosa. E hoje nós temos cenas como esta, um cavalo marinho, espécie ameaçada de extinção, tendo seu ciclo reprodutivo prejudicado.
Aqui, pasme você, é um campeonato de surf. Olha como que ficam as ondas. Tá? Em regiões muitas vezes paradisíacas. Olha os peixes se alimentando de sacos plásticos, acreditando ser lula. E muitas vezes a gente visualiza apenas o plástico. Né? Em termos de quantidade, o pior poluente de todos, disparado, é bituca de cigarro. Mas parece que os fumantes não têm essa conscientização e continuam liberando a sua bituca aos milhões. Pense quantos cigarros são consumidos só na Grande São Paulo. Pense quantas bitucas são jogadas no bueiro. Invariavelmente chega nos rios e nos mares. Esse é o grande problema. O impacto da poluição é muito diverso. As plantas sofrem esse impacto. Eu estou vendo uma planta aqui com modificação de cor, que a gente chama de clorose, substâncias tóxicas presentes no solo, resultado da poluição. Estou vendo aqui uma tartaruga comendo um pedaço de plástico. Provavelmente vai acabar morrendo engasgada, acreditando ser uma lula. É um impacto da poluição sobre animais. Eu estou vendo aqui que essa lâmina d'água está se tornando cada vez mais escura. E que, embora haja fotossíntese, é deste tapete verde para cima. Desse tapete verde para baixo, não tem fotossíntese, não tem oxigênio dissolvido e os peixes tendem a morrer. E temos, aliás, a poluição térmica. O peixe precisa retirar o oxigênio dissolvido na água. Águas límpidas em climas frios, como Campos do Jordão, chegam a ter um incrível índice de 1% de oxigênio. Olha que incrível, 1% é muito alto para os rios. Agora, se eu colocar aqui a 20 graus, 30 graus, 40 graus, eu começo a promover uma volatilização. Eu começo a diminuir o teor de oxigênio dissolvido. E muitas vezes os peixes podem morrer por poluição térmica. Muito bem. Entendi o ciclo da água, entendi o impacto da poluição. Vamos dar mais um pausezinho e seguir no nosso terceiro vídeo.